Hi guys! E aí, gente? Como é que vocês estão? Primeiro ano? Bem, nossas aulas voltaram a ser online, tá? E vamos torcer para isso passar rapidinho e a gente poder se encontrar em breve. Mas enquanto isso, vocês vão receber vídeos com aulas e material de apoio. O que vai ter nesse material de apoio? Geralmente alguns exercícios que eu tô mandando, e enquanto vocês não tiverem a apostila, eu vou mandar também foto da apostila. Então eu não estou usando quadro, não estou usando nada, porque eu estou mandando para vocês tudo, a foto de todas as páginas da apostila que a gente vai usar hoje, tá bom? Mas não esqueçam de comprar a apostila que tá vendendo lá no colégio, tá? Apostila de inglês. Bem, eu vou mandar aí as fotos e eu quero que vocês peguem a primeira delas, que fala, que tem um texto, tá? Unidade 1 tem um textinho, eu vou ler o texto em inglês, tá? Depois eu vou comentar um pouco sobre ele e tem umas perguntas para vocês responderem. Vocês podem fazer isso no caderno, tá? Vejam a pergunta aí que tá na foto e respondam no caderno, combinado? Então vamos lá, leia o texto. John is a lawyer who lives in a big city in the USA. He is 34 years old and he is married to Jane, who is 28 years old. John and Jane have 3 children. Their children's names are Anna, Betty, and Paul. Anna is the oldest. She is 10 years old. Betty is 7 years old, and Paul is the youngest. Paul is 4 years old. On weekends, John, his wife, and his children likes to go to a club. When they arrive at club, John is the first to swim in the pool. He loves swimming. John's wife also likes swimming, and they usually spend 2 or 3 hours swimming. Their 3 children play football, swim, eat, and drink juice at the club. Jane collects stamps, and she has 2,000 different stamps in her collection. And she recently said, "I won't stop collecting stamps until I have all of them." Jane's grandmother, who is 100 years old, is also a stamp collector. That's why Jane likes stamps so much. As you can see, this family knows how to enjoy the 24/7, tá? Esse é um textinho aí falando sobre John e a família dele. Então vamos lá, volta aí no texto, eu vou ler ele de novo, agora falando em português. John é um advogado que mora numa grande cidade nos Estados Unidos e ele tem 34 anos, casado com a Jane, que tem 28 anos, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, porque essa lição é sobre números, né? A gente tinha começado a dar isso na aula passada, nossa última aula presencial. Então você vai ver que aqui ele vai falar muito sobre números o tempo inteiro, sobre a idade, sobre quantos filhos, a idade de cada filho, quantas vezes eles fazem determinadas coisas. Então prestem atenção nisso. Eles têm 3 filhos e os nomes dos filhos são Anna, Betty e Paul. Anna é a mais velha, que tem 10 anos, Betty tem 7 e Paul é o mais novo, com 4. Nos finais de semana, John e a sua esposa e seus filhos gostam de ir para o clube. Quando eles chegam no clube, John é o primeiro a nadar na piscina. Ele ama nadar e a sua esposa também ama nadar. E eles geralmente gastam entre 2 a 3 horas nadando. Suas 3 crianças jogam futebol, nadam, comem e bebem suco no clube. Jane, que é a esposa dele, coleciona, stamps são selos, né? Ela coleciona selos e ela já tem 2.000 tipos diferentes de selo na sua coleção. E recentemente ela disse que não vai parar enquanto ela não tiver todo tipo. A sua avó, a avó de Jane, tem 100 anos, 100 years old, e também coleciona selos, e é por isso que Jane gosta tanto. Como vocês podem ver, essa família sabe aproveitar a vida 24 horas, 7 dias por semana. 24/7, é uma expressão, 24/7, 24 por 7, 24 horas nos 7 dias, tá? Então vocês vão responder as perguntas em inglês. Então, what are the numbers in the text? Quais são os números que aparecem no texto? Tem bastante número, descrevam. How old is John? Descrevam, tá? Ele tem 34, não vai botar um 3 e um 4 não, isso aqui não é prova de matemática. What John and his family do at the weekend? O que eles fazem no final de semana?
E você, o que você gosta de fazer no final de semana, embora agora a gente esteja vivendo um final de semana prolongado, né? Respondam aí no caderno, tá? Olha só, além desse textinho aqui, eu tô mandando uma outra página com os exercícios da matéria que eu vou dar agora. Eu quero que depois que vocês façam, vocês deem uma maneira de me enviar ou então deixem salvo aí no caderno, guardem as folhas, tudo direitinho, para quando as aulas presenciais voltarem, eu poder checar, tá? Esses exercícios são para serem feitos mesmo vocês estando em casa. Então vamos lá, nós vamos falar sobre números. Eu comecei falando sobre isso, né, na última aula, como eu já falei. E eu não vou ficar lendo o que está na apostila, porque tem bastante coisa. Eu vou falar sobre a matéria e se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Bem, os números, nós vamos falar sobre os números cardinais e ordinais primeiro. Os números cardinais, vocês conhecem, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? São os números relacionados à quantidade. E os números ordinais, eles se referem à distribuição, à posição, né? Que é first, second, third, primeiro, segundo, terceiro. A gente começou, como eu falei, essa matéria. Então, olha só, na folha que eu mandei pra vocês, tem um quadro, não sei se vai dar pra ver pelo vídeo, um quadro que eu cheguei até a copiar, que vai falando aí os números cardinais e ordinais. Lembrem-se que tirando o first e o second, né, o primeiro e o segundo, uma regra geral é você acrescentar o TH no final, tá bom? Às vezes tem que tirar um Y, fazer alguma coisa assim, mas uma regra geral para ficar mais fácil é acrescentar o TH. Então a gente tem aí de 1 até 20, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vocês têm tudo escrito aí. E de 1 a 20 no número ordinal, first, second, third, aliás, uma correção, eu falei tirando o primeiro e o segundo, não, o primeiro, o segundo e o terceiro, que é third, tá? Depois é TH. Então, first, second, third, aí começa, fourth, fifth, é assim mesmo, tá fazendo, tá? Fazendo esse sonzinho, fifth, sixth, seventh, eighth, tudo fazendo, tá? Esse zinho. E aí a gente tem o 20, aí vem 20, e aí começa 21, 22, então vocês têm que gravar o 20 que é 20, o 30 que é 30, o 40 que é 40, porque aí é só repetir, 41, 42 e assim por diante, tá? 100, como a gente viu no texto, 100, então se eu quero falar 500, 500, tá? E assim por diante, se eu quero falar 800, 800 e o 1000, 1000, então 1000, 2000, 2000 e assim por diante também, não é difícil, os números em inglês não são difíceis, tá? O milhão, million, então 1 milhão, 1 million, 2, 2 millions e assim por diante. E como tudo isso vai para os números ordinais? Com TH no final, tá? Muito simples. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo WhatsApp. Se vocês não tiverem meu número, podem perguntar para a Hortência, para a coordenadoria, que eu respondo as dúvidas, tá? Pelo WhatsApp. Então vamos lá. There are 25 people in the room. Eu tô falando de quantidade. Tem 25 pessoas numa sala. Então eu estou falando de quantidades, eu falo de número cardinal. Agora, se eu quero falar de posição, número ordinal. He was the 14th person to win the award. Ele foi a 14ª pessoa a ganhar um prêmio. Eu não estou falando que tem 14, não estou falando sobre as 14 pessoas que ganharam. Eu estou falando que ele foi a 14ª pessoa, posição. Tá bom? Agora, como a gente fala números com casas decimais, né? A gente vai chamar aquela vírgula que separa um número do outro ponto, então 0.5, 0.75. A gente vai chamar de point, que é ponto mesmo, tá? Então 0.5 a gente chama de 0.5. Quando é 0 na frente, você só fala o ponto e os números seguintes, tá? Isso também tem uma tabelinha, vocês podem conferir, tá? Mas enfim, quando tem o 0 na frente, o primeiro número antes do ponto é um 0, você não vai mencionar o 0, vai falar ponto e o número seguinte. Então, ponto 5, 0.5, ponto 05, 0.05, aí você já fala o 0. Agora, 2.95, 2.95, tá?
É só para vocês aprenderem como falar essas questões de casas decimais, de frações, como a gente fala fração. O número de cima, a gente vai falar em número cardinal, e o número de baixo, que é o denominador, a gente vai falar em números ordinais. Quase que eu esqueço. Então vamos lá. 1/3, né? 1, tracinho 3. 1/3, 1/3. 1, porque é o número de cima, o numerador eu vou falar como um número, né, cardinal, e o número de baixo como número ordinal. 1/3. 3/4, 3/4. E aí quando for um número maior que 2, a gente coloca um S, tá? A gente coloca o número de baixo no plural. Por que não a partir do 2? Porque o 2 a gente não vai falar two nem second, a gente vai usar half, que é meio, tá? Então, 1/2, 1/2. Meio, half. 3/2, 3/2, tá? É assim por diante. Combinado? Então, vamos lá. 5/6, 5, 6. 1/2, já falei, dei uma olhadinha nesses cadernos. Mas a regra básica, que não dá pra esquecer, numerador, número cardinal, denominador, número ordinal. Porcentagem, como a gente fala porcentagem? É só colocar percent depois. Então, 25%, 25%, tá? Só colocar percent depois de qualquer porcentagem. A nossa apostila também vai falar sobre moedas, sobre dinheiro. Então, se você vai comprar uma coisa que é $25, $25. 25 euros, 25 euros. Né? E assim por qualquer moeda que você for colocar, libra, peso, enfim. E se for com centavos, então eu quero $25,30. Então, $25.30, tá? A gente faz essa divisão aí. Gente, é muito mole, tá? Eu só tô falando a maneira de falar. A gente tem também como a gente pronuncia medidas. Então, metros, meters. Então, 60 metros, 60 meters. Quilômetros, kilometers per hour. Kilometers per hour. Então, quando a gente fala que eu tô a 25 km por hora, 25 km per hour, tá? Também tem a medida deles. Eles medem as coisas em pés, né? Eles não medem a altura em centímetros. Então, se chama feet. Então, algo tem 11 pés, 11 feet, tá? Estou usando exatamente os exemplos que estão aqui, porque se você tiver com a foto, você vai acompanhar a matéria junto comigo, tá? Litros, liters, 2 liters, 2 litros. E aqui tem uma outra medida, que é o 3 tablespoons, que é 3 colheres de sopa, né? Que a abreviação é gigante, ó, 3 TBSP, mas fala tablespoons, são as colheres de sopa, tá? Para dar um exemplo. E como que a gente lê ano? Então vamos lá, 2014, 2014 or 2014, tá? Você pode dividir por cada casa, por dupla, vamos colocar assim. Então ou você vai ler 2014 ou você vai ler 2014. Das duas maneiras está correto, tá? Então 2014 ou 2014. 2008, 2008. Muito mais fácil do que você dividir em casas, porque é um número, né? Só tem o 2 e o 8, 2 zeros no meio, então 2008. Melhor do que falar 28, não vai dar muito certo, tá? 2000, agora, 1944. 1944, tá? 1944. Deu pra entender, galera? Se ficou dúvida, é só falar comigo, beleza? Na última página da matéria de hoje, ele comenta, a nossa apostila comenta como a gente fala o zero, né? Porque o zero tem alguns nomes. Então, zero, quando é apenas zero, a gente chama de zero, ok? A gente chama ou quando a gente lê alguns endereços, algumas horas ou temperaturas, algumas coisas, a gente ao invés de falar zero, a gente vai usar a letra O e vai falar ou, tá? New é usado apenas para reportar alguns
placares de jogos, tá? Então a gente não vai ver muito isso. E essa expressão aqui, north, não é usada nos Estados Unidos, então deve ser usada aqui em outro país, como o inglês que eu aprendi também é americano, eu não conheço, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, temperatura, menos 20 graus. The temperature is 20 degrees below zero. Pode usar o zero normal, tá? Deixa eu achar um aqui que use o ou. He became king in 1409. Aí, 1409, desculpa. Ele se tornou rei em 1409. Como a gente tem aí o 1409, a gente vai botar o zero como ou, tá? Então, he became king in 1409. 1409. Beleza? Deu pra entender? Mole, mole, fácil, fácil. Eu tô passando os exercícios que a maioria é múltipla escolha, então mais moleza que isso não tem, tá? Gente, qualquer dúvida, me procurem. Não deixe a dúvida acumular para quando as aulas voltarem, tá bom? Vamos resolver tudo aí conforme as semanas forem passando. Um beijo.